Não. Não. Podemos? Podemos. Não, então, essa discussão de esquerda e de direita é uma discussão um pouco superada. E as pessoas fazem grande confusão em relação a isso. A gente tem que repaginar esse conceito, porque as forças que movem esta polaridade, elas estão presentes, vão estar presentes permanentemente. É uma tensão social. De onde surge isso? Tem duas grandes fontes históricas. A primeira delas é na própria Revolução Burguesa, onde fragmentos da sociedade se opuseram com projetos diferentes e ficaram conhecidos alguns à gauche e outros à droite. Depois, mais tarde, na Revolução Bolchevista, em 1917, na Rússia, os proletários efetivamente tomaram o poder, é como se o Partido dos Trabalhadores tivesse tomado o poder de uma forma muito rápida e até certo ponto violenta, e a partir dali redirecionasse as forças produtivas do país para um projeto próprio nacional. E se descolasse de toda a economia de mercados eurocêntrica da época. Nesse momento, dado que eles eram influenciados por Marx, né, Lenin e tudo demais, os soviéticos passaram a ser identificados com a esquerda, como uma via alternativa à noção do capitalismo de mercados. E durante muito tempo se associou essa via alternativa com um capitalismo de Estado, ao invés de ser um capitalismo de mercado, um capitalismo de Estado. Na medida em que, na União Soviética, boa parte dos desafios da industrialização eram cumpridos através de empresas estatais. Então, isso também, de certa maneira, foi colocado como uma maneira de se olhar essa contraposição. Nos anos 50, nos Estados Unidos, se deflagrou uma caçada ao que era o conhecido pessoal marxista, né? Que, de certa maneira, se agrupava em torno de uma esquerda também. Então, até durante muito tempo, a esquerda foi vista como comunistas, como revolucionários, como transgressores da ordem e tudo demais. Enquanto que da direita eram os conservadores, né? Aqueles responsáveis pela manutenção da ordem e do progresso, e, portanto, de certa maneira ali, pela via da moral e do civismo, seriam capazes de manter a coesão social. Essa visão é uma visão que se desintegra com o final da União Soviética. Então, a partir dos anos 90, nós não temos mais uma dicotomia entre vermelhos e mercadológicos. O que a gente vai ter é uma dicotomia entre uma economia ocidental, judaico-cristã, centrada nos Estados Unidos da América, e vias alternativas. E a gente hoje não tem apenas uma, a gente tem algumas delas na Ásia. Então nós temos a Índia, nós temos a China, nós temos a Rússia, a Ucrânia e outras potências que procuram caminhos próprios, não necessariamente inspirados em nenhuma ideologia, mas muito mais centrados no pragmatismo de buscar espaço num mundo progressivamente dominado por esse judaico-cristianismo. Então é uma reação, né? Eu acho que isso tudo ser superado. Eu acho que isso não é uma maneira útil da gente ajudar a rapaziada que está querendo participar do processo político a se organizar em torno de interesses convergentes. Eu acho que um interesse convergente pode se dar em torno da luta entre os pequenininhos e os grandes e os poderosos. Então, se a gente parar para pensar, prevalece entre aqueles que defendem o interesse dos pequenininhos sentimentos muito humanos, que a despeito de toda a brutalidade do capitalismo histórico, não foram massacrados, como a justiça, né? Como a solidariedade, como a esperança, esse sentimento, o amor. Então esses sentimentos que são muito humanos e que fazem com que alguns outros indivíduos se sensibilizem e, vamos dizer, solidariamente abracem esses outros semelhantes que têm menos condição de se defender. E do outro lado a gente tem um conjunto de pessoas que pouco se importam, na verdade, estão muito mais preocupados consigo mesmo. É impressionante quando a gente vê a declaração de voto no Congresso Nacional, fica muito claro o que são as duas questões, por exemplo. É muito fácil perceber de que lado está um conjunto majoritário, preocupado com a sua família, com
com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, e um outro conjunto justificando com base no interesse maior. Então, a agenda pessoal, a biografia, elas se submetem a um projeto de existência maior, né? Algo é maior do que nós mesmos. Esse é o sentimento das pessoas que se agrupam em torno da esquerda. Então, todo mundo que tiver esse sentimento deve se reunir, procurar discutir, fazer coisas a respeito disso, dessa grande desigualdade do mundo. E aqueles outros que abraçam uma boa dose de cinismo, né, e de hipocrisia para manterem essas tradições conservadoras, né? O Nelson Rodrigues era um sujeito muito inteligente, sagaz, e percebia a realidade do seu tempo como sendo uma realidade de grande hipocrisia, onde os interesses conservadores cediam muitas vezes aos prazeres do mundo, como ele gostava de retratar, em nome de manter aparências, e levavam vidas duplas, quando na realidade isso conspira contra a própria existência. Então, eu acho que quando a gente fala de esquerda e de direita, a gente está falando para além de uma luta política, de uma luta por melhores condições econômicas. A gente está falando de alguma coisa que tem a ver com a nossa dimensão espiritual, do que a gente está fazendo aqui.